Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a utilizar a tabela dinâmica aqui no Excel. Então, vamos lá. A tabela dinâmica é utilizada quando você possui alguns dados e você quer reorganizar eles. Seja agrupar, seja definir quais vão ser as linhas ou colunas que você quer na sua nova tabela. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma tabela com as suas informações. Observe que todas elas têm que ter um cabeçalho. Por exemplo, para inserir uma tabela dinâmica, como que você faz? Você clica em qualquer parte da sua tabela. Por exemplo, eu vou clicar aqui no loja, venho em inserir e clico em tabela dinâmica. Depois eu clico em selecionar a tabela dinâmica o dado, que na verdade é onde já está selecionado. Ele já vai identificar sozinho a minha tabela. E por fim, você deixa marcado aqui nova planilha, que ele vai criar uma nova planilha com as informações. Então eu dei OK e ele criou. Agora um cuidado que você tem que tomar é o seguinte, ó, eu vou voltar aqui, vou voltar para minha planilha onde eu estava. Se por acaso alguma coluna não tivesse o cabeçalho, eu vou tirar aqui de propósito. Observe o que vai acontecer. Na hora que eu vou inserir e eu dou OK, ele já vai aparecer um erro. Então sempre confira se existe um nome no seu cabeçalho, para todas as suas colunas. Então tem o cabeçalho, tudo bem. Eu clico em tabela dinâmica, nova planilha, OK. Então essa aqui é a nossa tabela dinâmica. Aqui do lado direito tem os campos da tabela, certo? Se por acaso você clicar em algum lugar e sumiu, não se preocupe. Basta clicar aqui na tabela dinâmica que aparece de novo. E aqui tem todos os itens que tinha na minha tabela anterior. Ó. Tem loja, ID do vendedor, produto e valor. Vamos conferir? Aqui, ó, loja, vendedor, ID do vendedor, produto e valor. E aqui embaixo tem 4 caixinhas. Uma de filtro, outra de coluna, linha e valor. 90% dos itens que você colocar, você vai colocar 95% vai ser em linhas. Então, vamos ver como funciona. Eu vou colocar primeiro, eu clico aqui na loja ó, e eu vou arrastar aqui para linha. Vamos ver o que aconteceu? Pronto. Então, em cada linha ficou uma loja. Agora, se eu perguntar, quantas vendas eu tive em cada loja? Como que eu faço? Eu quero os totais, né? Então, sempre que você quiser números, você vai jogar aqui em valores. Então, eu quero quantas lojas tem em cada loja, né? Quantas lojas é loja 1, quantas lojas é loja 2. Então, eu pego loja e arrasto aqui para os valores. Então, ótimo. Ele mostrou que eu tenho 3 vendas na loja 1, 6 na loja 2, 3 na loja 3 e 8 na loja 4. Vamos conferir aqui rapidamente. Ó, você pode pausar o vídeo e conferir e vai ver que esses números batem. Excelente. E se você quiser colocar outra informação, como por exemplo, eu quero que apareça a loja, mas eu também quero que apareça o vendedor, o ID do vendedor. Então vamos colocar aqui o ID do vendedor. Então já está começando a ficar mais complexo aqui na tabela dinâmica. Então eu tenho a loja, então dentro da loja 1 eu sei que tem 3 vendas, das quais 2 são do vendedor 1 e uma é do vendedor 3. Bom, a gente pode fazer uma mudança bem rapidamente, bem rápida aqui na tabela, para ela ficar um pouco mais fácil de se observar. Então, eu vou clicar aqui na loja 1 com o botão direito, configurações do campo, layout e impressão, e vou marcar essa opção, mostrar rótulos de item no formato de tabela. E dou OK. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, antes o ID do vendedor estava debaixo da loja, agora ele já foi para a direita. Vamos fazer outra coisa bem legal agora. Vou clicar de novo aqui em loja 1, botão direito, configurações do campo, layout e impressão, no mesmo lugar que a gente estava antes, e eu vou marcar essa opção aqui, ó, repetir rótulos de itens. E dou OK. Ó, então já está ficando mais legal essa tabela. Ele está repetindo aqui, então fica mais fácil de ver. Por exemplo, se eu olhasse somente essa linha, eu já sei que o vendedor 3, na loja 2, teve uma venda. E uma coisa que agora a gente já pode tirar
é esse total aqui que ele fica... Não, nesse momento não seria tão interessante ter esse total. Vamos supor, você quer tirar esse total. Como que você faz? Você vem aqui com o botão direito, configurações do campo, e onde tem aqui subtotais, você marca nenhum e dá OK. Ótimo, então o subtotal já sumiu. Você tem que tomar muito cuidado quando você utiliza a tabela dinâmica com a seguinte questão. Vou voltar aqui na nossa tabela principal e você vai ver o seguinte. Nós temos o vendedor 2, que é o Fernando, mas o vendedor 5 também se chama Fernando. Então, se aqui na tabela dinâmica, ao invés de usar o ID do vendedor, você utilizasse o nome do vendedor, não ia dar certo. Ia acontecer alguns probleminhas. Vamos ver? Eu vou tirar aqui o que eu tinha feito antes. Então, eu vou colocar o primeiro com o vendedor. Olha, aqui ele apresenta só 4 vendedores. Ele está listando os vendedores. Por quê? Porque eu tenho 2 Fernandos. Ele não repete o Fernando 2 vezes. Então, sempre que você tiver uma tabela, tome muito cuidado com isso. Prefira com nomes, especialmente com nomes, prefira sempre trabalhar com alguma questão de ID. Porque o ID nunca vai repetir. O nome pode repetir, pode acabar repetindo para pessoas que são diferentes. Então aqui, se eu puxo pelo nome do vendedor, eu tenho 4. Se eu puxo pelo ID, eu tenho 5. Certo? Bom, então vamos agora, nós usamos já a linha com valor, vamos acrescentar agora as colunas. Então eu vou voltar com a loja, vou voltar com o ID do vendedor, vou colocar também o vendedor, certo? Aqui eu posso trocar também, ó. Só que quando eu troco, eu estou cometendo um erro. Por quê? Nesse caso em específico. Porque é o que mostra aqui, ó. Eu tenho o Fernando, que tem o ID 2 e 5. Mas na realidade, eu leio dessa maneira, está errado. Eu não posso falar que o Fernando tem 2 IDs. O correto é eu falar, existem 2 Fernandos e por isso tem 2 IDs. Então, nesse caso, o ID do vendedor sempre tem que ficar na frente. Igual tá aqui, ó. Eu tenho o ID 2, que é do Fernando, e tenho o ID 5, que é de outro Fernando. Então, por enquanto, eu vou tirar o nome do vendedor e vou deixar só com o ID dele. O produto, vamos acrescentar nas colunas. Ó, então já tá ficando legal a nossa tabela aqui. Então, aqui eu tenho as lojas, tenho o ID do vendedor, e aqui eu tenho bebida e comida. E por fim, o total geral. Então, a única coisa que falta acrescentar aqui, eu posso querer 2 coisas. Eu desejo o quê? Eu desejo mostrar a quantidade ou o valor total das vendas. Então, vamos fazer primeiro com o valor total. Quando eu jogo aqui o valor no valores, quando eu jogo o valor nos valores, ele já colocou aqui para mim as informações. Então, nessa coluna aqui, eu tenho os valores totais de bebida, nessa de comida, e o valor total para cada vendedor em cada loja. Vamos ler o que está nessa tabela? Então, nessa tabela, eu sei o que desse valor. Eu sei que R$ 97,54 foram vendidos pelo vendedor 1 na loja 1. O que ele vendeu? Bebida. Vamos ver aqui outro vendedor, o vendedor 4. O vendedor 4, na loja 4, vendeu R$ 53,75 de bebida e R$ 188,85 de comida, totalizando esse valor aqui de vendas. O total de bebidas foi de R$ 458,13. O total de comida, R$ 531,95. E aqui eu tenho um total que cada vendedor vendeu em cada loja. Mas nesse caso, talvez não seja interessante ver quanto cada vendedor vendeu em cada loja, e sim o total de vendas dos vendedores. Então, para isso é fácil, você simplesmente vem aqui nas linhas de onde tinha loja e você tira a loja. Então, ótimo. Agora eu tenho os totais de venda dos vendedores por tipo de venda, se for bebida ou comida, e o total geral de cada um. Então aqui eu já consigo identificar, por exemplo, que o vendedor 2 não vendeu nada de comida.
em nenhuma loja. Ele foi o único vendedor que não vendeu comida. Todos os outros venderam comida. E você tem que ficar brincando com as opções que você tem. Por exemplo, a tabela anterior estava assim. Será que não é mais interessante colocar o produto aqui e colocar, por exemplo, a loja lá em cima? Bom, você pode achar que assim fica melhor para você. Você pode trocar também o ID do vendedor. Então vai ficar assim. Dentro da loja 1 foi vendido bebida e comida. R$ 97,00 é do vendedor 1. Na loja 1, comida, R$ 42,46 é do vendedor 3. Dependendo de como você deseja a sua tabela, você pode ficar mexendo ficar mexendo até encontrar a melhor alternativa para o que você deseja. Porque aqui na tabela dinâmica, como o nome já diz, ela é dinâmica. Você consegue fazer o que você quiser. Utilize sua imaginação para fazer as diversas combinações que possam existir. Então eu voltei aqui e uma coisa que eu tenho que falar sobre a tabela dinâmica, que é muito importante e que algumas pessoas não sabem, é o seguinte. Quando você clica 2 vezes nos valores, por exemplo, se eu clicar 2 vezes nesse 188, ele vai me mostrar como ele chegou nesse valor. Então vou dar 2 cliques rápido. Ótimo. Então aqui mostra, ele gerou outra tabela mostrando como que ele chegou naquele valor. Então, aqui, esse 188,85 é o quê? É quanto o vendedor 4 vendeu na loja 4 de comida. Então, aqui na tabela que ele gerou, é exatamente isso, ó. Da loja 4, vendedor 4, que é a Daniela, o produto comida, tem 3 vendas, que totalizam 188,85. Exatamente o que está aqui, ou seja, bate. Se eu clicar em outro aqui, por exemplo, na loja 2, vendedor 5, aqui tem R$ 120,29 de comida. Como ele chegou nesse valor? 2 cliques, ele mostra aqui, foram 2 vendas, uma de 45, outra de 74. Vou voltar na minha tabela dinâmica. Agora, aqui em valores, atualmente ele está somando. E se eu quiser uma contagem de vendas, eu não me importo com o valor, mas sim quantas vendas cada vendedor fez. Eu venho aqui, onde está soma de valor, na setinha para baixo, clico nela, configurações do campo de valor. Aqui está soma e eu coloco contagem. Dou OK. Ótimo. Agora aqui está por contagem. Então eu consigo ver aqui nessa tabela rapidamente que eu tenho 10 vendas que foram bebida e 10 vendas que foram comida, totalizando 20. E também sei o total de vendas de cada vendedor em cada loja. Por exemplo, o vendedor 4, na loja 4, teve 4 vendas. Se eu clico aqui 2 vezes, eu consigo identificar rapidamente quais são as vendas. 3 de comida e 1 de bebida. Bom, então nesse vídeo você teve uma breve introdução à utilização da tabela dinâmica e o principal ponto que eu quis chegar é o seguinte. Na tabela dinâmica, o que você precisa usar é a sua imaginação para montar uma tabela que atinja o que você precisa. Por quê? Porque dentro da tabela dinâmica você vai ter várias opções. Então você precisa ficar testando até encontrar a tabela que atenda às suas necessidades. Outra funcionalidade que existe aqui, antes de encerrar o vídeo, que eu não mostrei, é a questão do filtro aqui. Então, como o nome diz, é um pré-filtro que você faz na sua tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu pegar o loja e arrastar aqui para o filtro, ele já vai filtrar para mim por loja. Então, ele só vai mostrar a loja que eu desejo. Por exemplo, agora estão mostrando todas as lojas, mas eu posso optar por mostrar somente a loja 1. Então, ele mostra somente a loja 1. Posso mostrar somente a loja 2. Mostra somente a loja 2. Posso também selecionar vários itens. Ou seja, eu quero que mostre a loja 2 e a loja 3. Ele mostra. Então, às vezes, você quer filtrar só por uma loja. Ou quando você arrasta a loja aqui para a linha, ele já faz essa separação para você. Aqui ele manteve o filtro. Eu posso tirar aqui, ó. Aqui nesse botão de filtro. Vou selecionar todos.
igual estava antes. Ótimo. Então, o filtro, na realidade, ele estava mostrando, por exemplo, essas duas linhas. Se eu estivesse com o filtro da loja 1, se eu tivesse com o filtro da loja 2, ele só mostraria o que está aqui. Então, às vezes, pode ser interessante deixar o filtro. Às vezes, você pode deixar o próprio filtro na linha, que você tem uma visão mais global. Tudo depende do que você está fazendo e depende do que você quer. Bom, então o vídeo se encerra aqui. Não se esqueça de deixar nos comentários suas dicas e sugestões para os próximos vídeos, assim como sua avaliação desse vídeo. Outros vídeos como esse você encontra no Sudocontrol ou no site sudocontrol.com.br. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais e abraço!